O sol do Vale do Paraíba, naquele ano de 1870, não era dourado. Era de um vermelho mortiço e inclemente, pintando a paisagem com a cor da ferrugem e da desolação. A Fazenda Paraíso, outrora o orgulho do Barão Noronha e um dos pilares do Ouro Verde, era agora um cemitério silencioso de cafeeiros. As folhas, que deveriam ostentar o verde profundo da prosperidade, estavam secas, encurvadas e quebradiças. A terra, rachada em padrões de agonia, parecia gritar por chuva, mas o céu permanecia um azul pálido e indiferente. O barão, um homem que medira seu valor e seu prestígio pela extensão e pelo vigor de suas lavouras, andava pela varanda da casa grande com a face crispada de quem sentia o peso da ruína. Ele era a personificação da arrogância abalada, observando seu império ser levado a pó por algo que o dinheiro e o chicote não podiam controlar: a natureza. Na senzala, a situação não era menos grave. A pouca farinha e o parco toucinho que compunham a alimentação dos escravos já se transformavam em memória distante. O trabalho forçado, antes impulsionado pela rotina da colheita, agora era uma labuta penosa e quase inútil de tentar salvar o que era insalvável, arrancar ervas daninhas da terra dura. A febre e a fraqueza circulavam, sombras famintas que se agarravam aos mais velhos e às crianças. É nesse cenário de fome iminente que surge Mãe Benedita. Ela não era mais uma força para o eito. Seus anos já pesavam no corpo curvo e nas mãos calejadas, mas sua mente era um baú de sabedoria. Benedita era a parteira, a benzedeira, a conhecedora das folhas e a guardiã das poucas lendas que o Atlântico não levara. Muitos a respeitavam por seus conhecimentos sobre chás e ungüentos, mas sua aparente fraqueza a colocava à margem da hierarquia imposta. Ela esperou o momento certo, quando o desespero do barão e a escassez da senzala se encontraram em um ponto de inflexão. Em uma manhã sufocante, Benedita se dirigiu à casa grande. O feitor Severino, um homem gordo de bigodes caídos e sorriso cruel, a recebeu com impaciência na cozinha, onde supervisionava o racionamento. O que quer a velha, que não tem forças nem para o café, mas tem para incomodar? Severino rosnou. Benedita não se intimidou. Seus olhos, de um castanho profundo e inabalável, olharam para além dele, para a aridez que engolia a fazenda. Eu quero sementes, feitor. Sementes para plantar. Eu posso afastar a fome de nós, se o barão me permitir. O pedido causou um acesso de riso em Severino, que ecoou pela cozinha quase vazia. Sementes? Em meio à pior seca em décadas? O escárnio dele era a primeira ofensa, o prenúncio da humilhação que viria. Mas a determinação nos olhos da velha era algo que Severino, por toda sua maldade, não conseguia apagar. Severino levou o pedido de Mãe Benedita ao Barão Noronha como uma piada, um alívio cômico em meio à tragédia de suas finanças. Ele imitou a voz rouca da velha, gesticulou com as mãos para evocar sua figura frágil e descreveu o desejo de sementes como a loucura de uma mente senil. O barão, sentado em sua poltrona de jacarandá, com um copo de cachaça forte na mão, riu, mas foi um riso seco e sem alegria, mais um reflexo de seu desespero do que de verdadeira diversão. Ele viu no pedido uma oportunidade, uma forma barata de desviar a atenção da senzala da fome que se aproximava e, quem sabe, de exercer um último ato de poder irônico sobre a natureza. Dê a ela o que ela quer, Severino. Dê a ela um punhado de sementes velhas, aquelas que não prestam nem para o gado, e um pedaço de terra, o pior pedaço. Aquele solo rachado, perto da mata, que nem o capim teima em nascer. Se ela quer brincar de lavradora, que brinque. Assim, quando o fracasso chegar, será ela a ridícula, e não eu. A voz do barão carregava uma carga de amargura. Ele via em Benedita um bode expiatório para a falência que se anunciava. O feitor, com um sorriso de satisfação, retornou à senzala.
Em praça pública, ao lado do terreiro de café, onde os escravos trabalhavam em ritmo lento e desanimado, ele convocou Benedita. Exagerando a generosidade do barão, ele jogou no chão poeirento um punhado de sementes velhas e misturadas. Milho miúdo, feijões de descarte, umas poucas sementes de inhame esquecidas. Aí estão suas sementes mágicas, velha. O barão lhe dá o pior pedaço de terra nos fundos, onde a pedra se encontra com o mato seco. Seu tempo é livre, mas se o barão notar que isso atrapalha o trabalho, o chicote não vai poupar nem a sua idade. A humilhação não veio apenas do feitor. Os escravos mais jovens, os crioulos que já haviam nascido na fazenda e só conheciam a cultura do café como único meio de sobrevivência, riram abertamente. Eles viam a velha como uma relíquia, suas crenças, meras superstições inúteis. Vai plantar vento, mãe Benedita? Gritou um deles, cético e faminto. Outro ironizou. Se a colheita for boa, vamos ter banquete de ilusão, Benedita. Contudo, não recolheu as sementes com as mãos, mas sim com a barra de seu surrado vestido, tratando-as como joias preciosas. O escárnio a tocava, mas não a penetrava. Ela sabia que o valor daquelas sementes não estava na sua aparência, mas na história que carregavam, nos anos de resistência e nas lembranças de sua terra natal, de um tempo em que as colheitas eram celebrações, e não apenas números na contabilidade de um latifúndio. Ela caminhou em direção ao pedaço de terra estéril, o sol a castigar suas costas, e ali, sozinha, começou a preparar a terra. Com um pequeno pedaço de metal que guardava e com a força que parecia ter abandonado seu corpo, ela revolveu o solo duro, entoando cânticos baixos e antigos. Uma melodia que parecia desafiar a própria seca. Aquele ato de fé, naquele solo de desespero, selou o destino de todos na Fazenda Paraíso. Os dias se arrastaram, transformando-se em semanas, e a rotina da Fazenda Paraíso se tornou sinônimo de lamento e privação. O que restava das lavouras de café era agora um mar de galhos secos. O barão Noronha havia perdido a esperança e se afundava em dívidas e na bebida. E o feitor Severino redobrava a vigilância e a crueldade, tentando mascarar o próprio medo com violência. A pequena roça de mãe Benedita, nos fundos da propriedade, perto da mata moribunda, foi rapidamente esquecida. Ninguém acreditava que algo bom pudesse nascer naquele chão de pedras e poeira. A maioria dos escravos, exaustos e desanimados, estava ocupada demais tentando sobreviver à jornada de trabalho inútil e à crescente fome. A única pessoa que visitava o local era Malaquias, um jovem escravo, neto de Benedita, que sentia vergonha do ceticismo geral, mas nutria uma curiosidade e um afeto pela avó. Mãe Benedita trabalhava em seu ritmo lento, mas constante, nas horas de descanso que lhe eram permitidas. Ela não usava a enxada pesada, mas sim ferramentas improvisadas, tratando cada torrão de terra como se fosse um recém-nascido. Ela misturava a terra com cinzas de fogueira, restos de comida que conseguia guardar e, sobretudo, com a água parca que conseguia desviar sorrateiramente. A cada semente plantada, ela sussurrava uma oração em uma língua antiga, um pedido não de chuva, mas de força para a vida que insistia em brotar. As primeiras mudas a surgir eram humildes, mas teimosas. Pequenos brotos verdes, de um tom inesperado em meio ao marrom e cinza, que pareciam zombar da aridez circundante. A seca, porém, mostrava sua face mais cruel. O pequeno riacho que serpenteava pelas terras mais baixas da fazenda secou por completo, e até o poço principal da Casa Grande começou a dar sinais de esgotamento. O desespero fez o barão mandar seus homens buscarem água em propriedades vizinhas, que também lutavam contra a estiagem. O café, o motor da fazenda, estava irrecuperável. A miséria forçou o barão a vender alguns animais e, em um ato que o humilhava profundamente, a libertar e expulsar alguns escravos mais velhos e doentes, incapazes de trabalhar.
A situação era de colapso iminente e o pânico começou a se instalar. Severino, o feitor, já planejava secretamente sua fuga, temendo o dia em que o barão não pudesse mais pagar sua lealdade. Enquanto a Casa Grande se afogava em preocupações financeiras e a senzala em privação, a roça de Benedita permanecia um ponto verde, um segredo no esquecimento. Segredo no esquecimento. Quase 2 meses se passaram desde que mãe Benedita plantara suas sementes, e o inesperado começou a acontecer. Naquele pequeno e desprezado lote de terra, a vida explodia com uma vitalidade incompreensível. Inhames com folhas largas protegiam a terra do sol escaldante. Feijões trepavam em hastes finas, e pés de milho, embora menores que os habituais, exibiam espigas com grãos firmes. O verde era exuberante, quase um insulto à secura ao redor, e contrastava drasticamente com a vastidão marrom e cinza dos cafezais mortos. O segredo da roça não podia mais ser mantido. Malaquias, o neto de Benedita, foi o primeiro a se espantar e a contar a novidade, sussurrando sobre a abundância que a avó havia criado. No início, a maioria dos escravos reagiu com desconfiança. Eles haviam sido ensinados a só confiar no café, na monocultura que ditava sua existência. O sucesso de mãe Benedita cheirava a feitiçaria, a algo que desafiava a ordem natural ou a magia de sua terra. É mandinga. Essa velha fez algum pacto, murmuravam alguns, receosos. Outros, mais pragmáticos e famintos, viam o verde, mas se perguntavam se aquilo seria suficiente para alimentar a todos. O ceticismo, no entanto, começou a ser corroído pela necessidade. A fome era um mestre cruel, e as porções de comida na senzala eram agora ridículas, insuficientes para manter a força necessária ao trabalho. Severino, o feitor, ouviu os sussurros e, inicialmente, pensou em mais uma piada para contar ao barão. Ao visitar a roça, contudo, seu riso se engasgou na garganta. Ele viu o verde. O contraste era tão chocante que por um momento ele se sentiu tonto. Imediatamente, o instinto de posse e a crueldade tomaram conta dele. Ele tentou arrancar um inhame para provar e destruir a mandinga, mas Benedita, que estava na roça, colocou-se à frente com uma postura surpreendente. A mão que plantar, colhe. A mão que destrói não se alimenta, disse ela com a voz baixa e firme. Severino recuou confuso e irritado, prometendo levar a notícia da pequena fortuna ao barão, mas secretamente pensando em como poderia se apropriar daquela colheita. Para ele, aquilo não era um milagre, mas uma oportunidade. Severino, com a cobiça brilhando nos olhos, correu para a Casa Grande e, sem meias palavras, revelou ao barão a existência da roça de mãe Benedita. Ele descreveu a abundância em termos exagerados, tentando minimizar o crédito da velha e aumentar sua própria importância ao descobrir a fonte de alimento. O barão Noronha, que cambaleava entre a bebedeira e a contabilidade desastrosa, mal conseguiu entender a princípio. Comida onde? O café está morto, Severino. Não me venha com contos da carochinha. Severino o forçou a ir até uma janela dos fundos que dava para a direção da mata. E o barão, mesmo de longe, viu a mancha verde, um ponto de vida audacioso no meio do seu latifúndio em falência. Uma mistura de raiva, espanto e alívio percorreu-o. Raiva por ter sido tão humilhado pela natureza e por uma velha escrava. Espanto pelo aparente milagre e alívio pela perspectiva de não morrer de fome ou ter sua senzala em revolta por falta de comida. Ele ordenou que Benedita fosse levada à sua presença imediatamente. Benedita entrou na sala de estar da Casa Grande, um lugar que raramente era pisado por escravos, exceto os domésticos. O luxo mofado da sala, com seus móveis importados e cortinas pesadas, contrastava com a simplicidade austera e forte da velha. O barão a encarou, tentando encontrar a explicação lógica para o inexplicável. Como? Como essa porcaria? Esta pequena plantação conseguiu crescer onde meu café, com todo o investimento e ciência, morreu? Benedita não se curvou.
Barão! Começou ela, sua voz calma e respeitosa, mas firme. O café é ganância. Ele bebe toda a água, esgota a terra e só alimenta o bolso. Minhas sementes são humildes, são a história do meu povo. Elas pedem pouco e dão o que a terra pode oferecer, mesmo com pouco. Elas não lutam contra a terra, elas a ouvem. O barão a ignorou. Eu não ligo para a sua filosofia pagã. Eu ligo para a colheita. A partir de hoje, aquela roça é minha. Você me deve. Você e todos vocês. Se essa comida for suficiente, ela será racionada. E você supervisionará isso. Mas se você tentar esconder uma batata que seja, eu juro por Deus que você passará o resto dos seus dias no tronco. Entendeu, velha? Você salvou a fazenda da fome, mas a fazenda é minha. Benedita respondeu com um único aceno de cabeça. Ela sabia que a luta pela comida tinha apenas começado. E agora, ela não lutava apenas pela sua roça, mas pela sobrevivência de sua gente, contra a cobiça do barão e a maldade de Severino. O dia da colheita foi um evento sombrio e, ao mesmo tempo, esperançoso na Fazenda Paraíso. Sob o olhar atento de Severino, que fiscalizava cada palmo de terra, os escravos se reuniram na pequena roça. O silêncio na senzala foi substituído por uma mistura de murmúrios de gratidão e o ruído abafado da terra sendo revolvida. O que se tirou daquele pedaço de chão desprezado era surpreendente. Cestos cheios de raízes robustas, pilhas de milho e feijão. Não era uma abundância para a exportação, mas era uma colheita farta o suficiente para afastar o espectro da inanição por semanas, talvez meses, se fosse bem gerida. Benedita, com o auxílio de Malaquias, liderou a colheita, garantindo que a terra não fosse esgotada e que uma parte das sementes mais fortes fosse separada para o próximo plantio, ensinando em silêncio a lei da sustentabilidade. A atitude dos escravos que antes a ridicularizaram mudou. O ceticismo se transformou em respeito e gratidão. O jovem que havia gritado banquete de ilusão, agora lhe pedia desculpas com os olhos baixos, enquanto carregava um cesto pesado de inhames. A comida era palpável, real, e o que era antes motivo de zombaria se tornara a salvação material de todos eles. O barão Noronha ordenou que a colheita fosse levada para a Casa Grande, sob o pretexto de um racionamento justo que ele supervisionaria. Na verdade, ele pretendia comer a melhor parte, temendo a escassez que o futuro traria. Ele dividiu a colheita em 3 partes desiguais, a maior para a Casa Grande e sua família. Uma porção menor para o feitor e os capatazes, e a menor e mais insignificante para a senzala, a quem a colheita realmente pertencia. A injustiça era revoltante e o estômago vazio dos escravos gritava em protesto silencioso. Naquela noite, Benedita se recusou a tocar a sua porção individual de comida. Em vez disso, ela esperou que o escuro da noite cobrisse a senzala. Ela reuniu os líderes mais velhos em seu canto e sussurrou sobre o poder das sementes. A semente tem memória. Ela se lembra de quem a plantou e quem a honrou. A partilha é a primeira colheita. Com a ajuda de Malaquias e outros jovens de confiança, ela distribuiu sua pequena porção com sabedoria, ensinando que a verdadeira riqueza não está no que se guarda, mas no que se reparte. A lição de partilha da velha não era sobre comida, era sobre união e resistência. O feitor Severino observava o crescente respeito por Mãe Benedita com uma fúria silenciosa. Ele havia planejado roubar a colheita e fugir, mas a vigilância do barão e a atitude protetora dos escravos frustraram seus planos. O que mais o incomodava, no entanto, era a perda de autoridade. A fé na colheita da velha havia dado aos escravos um novo tipo de esperança e resistência que o chicote não conseguia quebrar. Ele não era mais o centro do poder, e isso era inaceitável para sua natureza cruel. Ele via em Benedita uma ameaça, uma força de resistência que precisava ser esmagada. A fome na senzala, embora adiada, não havia desaparecido, e a porção de comida racionada pelo barão era insuficiente.
Benedita continuava a plantar, usando as sementes que guardara, agora em segredo e com a ajuda de alguns escravos mais corajosos. Eles plantavam em pequenos esconderijos, nos arredores da mata, mantendo viva a esperança de uma segunda colheita. Severino, obcecado em destruir a moral dos cativos, planejou uma vingança em uma noite escura. Enquanto todos dormiam, Severino se esgueirou pela mata, carregando um recipiente com sal grosso obtido secretamente na Casa Grande. Seu objetivo era salgar a pequena roça original de Benedita, tornando a terra estéril e acabando com a fonte daquela mandinga. Ele derramou o sal sobre a terra recém-revolvida, rindo silenciosamente da maldade de seu ato. No entanto, o feitor não sabia do novo plantio. A roça original era agora apenas um lugar de ensinamento. Severino pensou ter destruído a esperança da velha, mas, na verdade, estava apenas a cimentando em outros lugares, forçando os escravos a serem mais espertos e mais unidos. Na manhã seguinte, Mãe Benedita e Malaquias encontraram o chão branco e estéril. Malaquias chorou de raiva e desespero. Ele destruiu tudo, vó. Não vamos ter mais nada para plantar. Benedita, no entanto, apenas tocou o solo com tristeza, não com surpresa. O homem que semeia a destruição colhe o deserto. Ele salgou a terra, mas não salgou a nossa memória, meu neto. A semente da esperança mora no coração e não no solo. Ela não denunciou Severino ao barão. Em vez disso, ela usou o ato de sabotagem como um catalisador. Ela reuniu os escravos, mostrou-lhes a maldade do feitor e revelou-lhes os novos esconderijos. A raiva se transformou em determinação. A resistência agora era um ato coletivo de plantio. Os meses que se seguiram foram de tensão e resistência silenciosa. A seca continuava, e a Fazenda Paraíso, com o café morto e o Barão Noronha cada vez mais desesperado, estava à beira do colapso. O estoque da Casa Grande e da senzala, mesmo com o racionamento severo, estava terminando. Os murmúrios de revolta se tornaram mais altos e a doença e a fraqueza voltaram a rondar. Severino, o feitor, já havia abandonado a fazenda, fugindo com o que podia antes que a ruína total se instalasse. O barão estava sozinho em sua miséria, observando o fim de seu império de café. Foi neste momento de escuridão total que a segunda colheita, a secreta, revelou-se. Nos pequenos lotes escondidos na mata, longe dos olhos famintos e do sal de Severino, os inhames e feijões de Mãe Benedita brotaram novamente, fortes e resistentes, frutos de uma sementeira feita com sabedoria ancestral e partilha. Não era um banquete, mas era a sobrevivência. Malaquias e os escravos mais jovens trouxeram a colheita para a senzala, distribuindo-a com justiça, longe das mãos do barão. O Barão Noronha, enfraquecido pela fome e pela perda, descobriu a existência do novo plantio. Ele foi até a senzala, não para chicotear, mas para suplicar. Mãe Benedita, eu me rendo. Minhas terras, meu café, tudo falhou. Eu vendi todos os meus bens e não tenho nada. Minha família está com fome. Por favor, me dê um pouco da sua colheita. Eu imploro. A arrogância havia sido lavada pela desgraça. Mãe Benedita o encarou, não com triunfo, mas com a serenidade de quem conhece a verdade da terra. Barão, eu lhe pedi sementes, e o senhor me deu o escárnio e o pior chão. O senhor plantou o orgulho e colheu a miséria. O senhor zombou das sementes da minha gente. Essa colheita é de quem a plantou e de quem a honrou. Eu não sou sua escrava, barão. Eu sou a mãe da terra. Contudo, ela não permitiu que ele morresse de fome. Ela fez uma partilha justa, garantindo a sobrevivência de todos, incluindo o barão e sua família, que foram forçados a comer os frutos do trabalho e da sabedoria que desprezaram. A Fazenda Paraíso foi salva da fome, não pelo café, mas pela humildade da roça de Mãe Benedita. A história da colheita inesperada se espalhou, e o que era zombaria se tornou lenda. Após a seca, o barão, arruinado, cedeu a fazenda aos seus credores,
mas a memória de Mãe Benedita e o valor das sementes da resistência ficaram. Os escravos, mesmo após o colapso do sistema cafeeiro, carregaram consigo a lição: o verdadeiro valor não está no ouro que se planta, mas na sabedoria que se preserva e na partilha que garante a vida.